Pessoal, então, para quem a gente já estava dando oi aí, agora chegou a Nath ali, que alegria pelo encontro e pela oportunidade de a gente estar junto. Mais uma semana que a gente passou aí aguardando esse momento chegar, com alegria, com saúde, graças a Deus, né, e desejosa que todos estejam tranquilos em casa, os que podem, né, com esperança de que em breve a gente vai poder estar junto. Com as notícias boas do andamento da vacina lá da Oxford, lá que está bem adiantado, está com boa perspectiva aí de êxito, né? Então, confiar aí na providência divina, para que em seguida a gente possa estar fazendo essa vacinação em massa e voltar à nossa vida, levando conosco as lições que aprendemos dessa pandemia, né? Nada será igual como era antes, isso a gente tem certeza, né? Então, vamos fazer uma prece, então, para agradecer esse momento, esse reencontro, e logo em seguida a gente já começa, então, com o nosso estudo do Consolador, e o Marco dando continuidade nas questões. Vamos pedir para a Lucy fazer a prece, então, para nós. Agradecemos, então, por esta noite, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, agradecendo todas as noites, todos os dias que nós tivemos e temos a oportunidade de estarmos com os outros nessa encarnação para aprendermos todos os dias. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, que tenhamos uma ótima noite de estudo, que assim seja. Que assim seja. Contigo, então, Marco. Vamos lá, então. Tá certo, então, uma boa noite a quem eu não cumprimentei ainda. Hoje nós vamos finalizar essa parte relacionada à personalidade, né, vamos dizer, desse trecho aqui, né, do livro Consolador. São duas questões que a gente vai trabalhar hoje, a 216 e a 217, tá? Então eu vou começar compartilhando minha tela com vocês aqui para a gente já ir direto para as questões e peço que se tiverem algum comentário, qualquer intervenção, né, vocês podem levantar a mãozinha aí. E, bom, a Cris está assistindo aqui, ela pode me avisar se alguém levantar a mão, ou se ela não vê, o Éder pode me chamar também. Apareceu a tela, pessoal? Não. Só vou aqui atualizar minha página então e já... Bom, agora acho que está aparecendo aí, né? Então, pessoal, a primeira questão na verdade, essas duas questões que nós vamos trabalhar hoje, elas são bem interessantes mesmo, tá? Então, por isso que eu já previ aqui que com duas questões a gente vai trabalhar o estudo inteiro, tá? A primeira delas é uma questão bem interessante, né? Porque muitas vezes alguns traços de personalidade, né? Como nós consideramos na nossa sociedade, às vezes, da maneira que a gente interpreta eles se chocam
não é, com a nossa conduta evangélica, né? Então é justamente isso que é perguntado para Emmanuel, né? Se o que a gente chama do nosso amor próprio, o nosso brio, caráter, a honra, né? Esses traços da personalidade, né, que são, vamos dizer, bem tem um grande valor na nossa sociedade, né? São atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade, né? Então, como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos, né? Então, é uma questão bem, vamos dizer, sensível aí de ser tocada, né? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa personalidade, né, o ter personalidade, o ter honra, não é? Muitas vezes acaba se chocando com a nossa conduta, vamos dizer assim, para com o outro, não é? Então Emmanuel responde que o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. E contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-la, senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais em seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então, vamos dizer, são questões que nós ainda nos choca, não é? Essa questão da nossa conduta frente à sociedade. Pessoas que têm, como a gente já trabalhou, não é? Um caráter forte, né? Tem uma opinião forte, assim, não é? Isso sempre tem que estar pautado por uma conduta moral, não é? Baseada no Evangelho, com o intuito de não, vamos dizer, não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, não é? Tá? Eu não sei se já tem algum comentário da questão ou se a gente já passa para o material que eu trouxe para a gente trabalhar. Marco, aqui eu estou ouvindo a tua voz um pouco metálica. Não sei se os outros, como é que estão ouvindo. Não sei se é meu microfone, deixa eu tentar dar uma mexida nele aqui. Tá, alguém mais me escuta mal? Não. Pode ser alguma questão da rede até, Lucy, talvez, que fica um pouco cortadinho, né? Podemos ir adiante? Tá. Então, pessoal, o primeiro texto que eu trouxe para a gente discutir foi, eu achei um textinho assim, ó, bem curtinho mesmo, uma coisa bem simples em termos de texto escrito, não é? Mas que traz tanta informação que eu resolvi separar cada item aqui, né, para a gente ir apresentando um por um. Tá? Esse texto ele está nesse livro Caminho Espírita, né, a psicografia de Chico Xavier, que é de autores diversos. E esse texto específico, que é Traços do Caráter Espírita, ele é editado por André Luiz. Tá? Então ele traz o seguinte, né, vamos dizer, como que a gente pode pensar nessas qualidades de caráter, não é? Sem ferir essa conduta evangélica. Então ele começa a trazer humildade sem subserviência. Tá? Aqui, pessoal, quando tiver algum comentário de algum dos itens, podem chamar, tá?
para falar que daí a gente dá uma pausa. Ou seja, nós temos que demonstrar humildade, né, mas não se rebaixar, se colocar em posição de subserviência. Dignidade sem orgulho. Temos que ser dignos, mas não orgulhosos. Devotamento sem apego. Alegria sem excesso. Liberdade sem licença. Firmeza sem petulância. Fé sem exclusivismo. Raciocínio sem aspereza. Sentimento sem pieguice. Tantos traços que a gente vê que muitas vezes, quando a gente exagera nessa característica, ele passa de um ponto positivo a um ponto negativo, não é? Caridade sem presunção. Quanto a gente vê isso hoje em dia, né? Que muitas obras de caridade sendo feitas, mas a gente não tem que usar isso de modo a se promover ou a achar que é mais do que os outros, não é? Generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, né? Isso aí também é uma questão bem complicada, né? Cooperação sem exigência, né? Ou seja, ajudar, mas não esperando algo em troca. Respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão e paz sem preguiça. Não é? Então aqui a gente, André Luiz traz aqui uma série de características, né, que a gente pode pensar e interpretar para o caráter espírita, né? Eu tenho só uma coisa para falar. Perfeição sem previsão, né? Porque depois de tudo isso, vamos combinar que vai ser difícil o caminho. Não tem nenhum comentário, pessoal? Estão quietinhos hoje? Eu não escutei a Cris. Era a Cris falando? Me escutam agora? Tá bem baixinho, mas tô te ouvindo. Tá bem baixinho. Não, eu disse que depois de todas essas frases, a perfeição é sem previsão, né? Porque com tudo isso, vamos combinar que o negócio tá complicado. Sem dúvidas. Vamos adiante então, tá, pessoal? Uma outra questão que eu trouxe aqui para a gente falar sobre essa questão do caráter espírita é talvez um pouco inspirado pelos estudos de sábado, né, que nesse sábado agora foi apresentado pela Cris, que foi comentado a respeito do homem de bem, né, o homem justo. Então, procurando, né, um modelo de, vamos dizer, de caráter, né, como que a gente poderia pensar numa questão de traços de personalidade que a gente deve ter sem ferir esses valores evangélicos. Tá? Então, veio direto assim, que eu pensei na hora de apresentar, é justamente o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A respeito das características do homem de bem. Tá? Então, eu pedi ajuda para uma amiga nossa aqui, tá? Para Mona Lisa, para apresentar para vocês esses traços de caráter, né? Relacionados ao homem de bem. Tá? Então, primeiro é a fé em Deus, né? E eu vou lendo aqui o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Não é? Então isso aqui é uma questão que a gente já trabalhou anteriormente, né? Que ter fé não é acreditar, né? Mas é confiar, é se submeter às vontades,
vamos dizer, as coisas que acontecem, né, na nossa vida, sem revolta, sem, vamos dizer, ir contra, né, os nossos conhecimentos. Outra questão é a fé no futuro, né? Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Outra questão que nós já trabalhamos, né, é que nós temos uma vida, né, que é a nossa vida espiritual, composta, né, de várias passagens, várias encarnações. E a gente tem que colocar, vamos dizer, a gente tem que investir mesmo na nossa vida verdadeira, na nossa vida espiritual, não vamos dizer, nas questões materiais. Tá? Terceiro passo é que aceita as suas provas. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. Tá? Então são pequenos traços aí que a gente tem que ir montando, né, para ir formando esse caráter do espírita, não é? O quarto já, não sei o que aconteceu com a Mona aqui, que ela já está ficando meio tonta com as exigências, né? Que é fazer o bem pelo bem. Então, o homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Não é? Então é aquela questão de fazer o bem sem esperar um retorno, não é? Se compraz em ajudar, né? Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Tem o sentimento de caridade, né? É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Já baixou a cabeça, pobrezinha. É benevolente para com todos, né? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Que isso aí seria o respeito das convicções, né? Toma a caridade por guia. Em todos os momentos a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho ou seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então aqui é um textinho, pessoal, aqui de menos de 2 páginas no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que traz, que se a gente conseguir levar isso, né, ao pé da letra, a gente já está num bom caminho. Perdoa as ofensas, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não busca defeitos, ele não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas imperfeições, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor que no dia anterior. Isso aqui é o nosso mantra de cada dia, né? Estudar as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições. Não exalta a si mesmo,
Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa seus bens sem exagero, né? Então ele usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, que resultaria mais prejudicial para si mesmo, seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Trata bem os seus subordinados. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhe a posição subalterna. E quando ele está na posição de subordinado, né, cumpre seus deveres. Ele se empenha em cumprir conscientemente os seus deveres. Finalmente, né, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que sejam os seus respeitados. Tá? E aqui no finalzinho desse texto, né, Kardec traz que essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Né? Então, assim, a Mona já tá pensando em como que ela vai atender a todos esses requisitos, né? E aqui no primeiro parágrafo, né, do Homem de Bem, vem todo o resumo, né, dessas características. Que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tá? Então essas aí são algumas características, né, de caráter, né, do nosso caráter, para que a gente não deixe essas, vamos dizer, essas características que a gente tem como corretas, né, na sociedade humana, que elas não fiquem por em cima dessas características do homem de bem, né, que Kardec nos trouxe tão bem aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Agora eu gostaria de ouvir alguém aí, porque já são 7h30 e só eu falei. E isto é um estudo. Marco, essas características aí, esse cidadão já pulou da terceira ordem e foi para a segunda, né? A segunda ordem dos bons espíritos, né, Cris? Cris já deu a dica antes. É isso, como se a gente tiver todas essas características em todos os momentos da nossa vida, sempre, sem titubear, então a gente já é bom espírito de segunda ordem. É isso, temos que nos esforçar. Perfeito, Luci, mas o interessante é que a gente tem essa listinha, né, esse checklist, para ir nos corrigindo, nos vigiando, né? Então, é aquela questão, o que foi levantado nessa questão é justamente, né, como que eu devo proceder, né, com relação à personalidade, ao caráter, e ali já tem um bom começo, né? E aí, mais algum comentário? Mari, que estava gostando ali da Mona. Eu fiquei pensando no primeiro checklist ali, havia um item que dizia alegria sem excesso. O que seria a alegria sem excesso? Ou o que seria a alegria em excesso? O que eu vejo, Tânia, é que
a gente tem que buscar muito o equilíbrio, né? O equilíbrio em todas as sensações, o equilíbrio ele é a chave, né, para, vamos dizer, para tudo na vida, né? Eu vejo uma alegria com excesso como sendo uma euforia, né? Quando a gente fica eufórico e alegre, a gente ultrapassa, né, aquela o que é saudável, né, e passa a um lado eufórico, né? É assim que eu entendo. Uhum. Acho que quando Mais alguém? Estão quietinhos hoje. Eu apresentei aqui umas, e acho que entre os dois slides aqui umas 50 características aqui para a gente discutir. Eu lembrei da minha filha, um problema de qualidade, transtorno dele. Então, ela toma carbonítio para deixar ela na linha, nem na euforia, nem na tristeza. Então, o nosso corpo exige que a gente fique nesse equilíbrio, né? Se estiver na euforia, não precisa se estiver no outro lado, também né, de depressão. Então, é por isso que eu equilíbrio, né? Por isso aí. Obrigado, Luci. Quando tu fala, eu tenho que desligar aqui meu computador, aqui botar no X. Então, Bom, então eu vou indo adiante, então, pessoal. E daí, se sobrar tempo no final, a gente comenta no final, tá bom? Vem cá. Chato. Vamos passar então para a questão 217, pessoal. Que é uma questão também extremamente importante, né? A 216 a gente levantou questões a respeito do caráter e a 217 fala da vigilância pessoal, né? Então, qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações, né? E tentações aqui a gente pode tratar como as nossas más tendências, né? Como que a gente consegue enfrentar as nossas más tendências. Então não sei se tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal, eu estou escutando. Acho que tu, Éder, tá com o microfone aberto? dá uma coisinha do fundo. Tá fechado aqui também. Tá, mas tá bom? Eu tô até escutando. Tinha um negocinho do fundo. Tá no celular, Éder? Não, Marco, eu tô no computador, mas aqui aparece desligado. Né? Isso é estranho que eu consigo ter escutado. É. Pois é. Tá. acho que tá aí entra de novo. Ok. Então, pessoal, qual seria vamos dizer, o meio mais eficaz, né, da gente trabalhar a vigilância pessoal, né? E Emmanuel traz que a maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, né, em consciência própria, procedendo para com o outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Então é uma questão muito, se a gente for resumir bem ela é muito simples, né? Ela se resume à regra áurea, não é? Ou seja, não vou fazer aos outros o que eu não quiser que não seja feito para mim mesmo, não é? Mas se fosse tão simples, né? Estaria tudo resolvido já, né? Era só cada um saber essa regra áurea, né? E aplicar ela. Então, eu acredito que é um pouco mais profundo, né,
essa questão. Então, eu montei aqui uma espécie de um roteirinho, né, simples assim, mas só para a gente poder levantar alguns pontos para poder discutir. Tá? Então, o primeiro passo que eu coloco, né, é nós nos conhecermos, né? Ou seja, conhecer quem somos, tá? E a gente, para a gente se conhecer dentro do espiritismo, não é? A gente sabe que a gente passou já por uma série de existências, não é? Primeiramente como o princípio inteligente, e a gente vem somando, né, todos esses conhecimentos prévios, essas sensações, esses instintos, não é? E a gente carrega até hoje. Né? Então, o que seria conhecer quem nós somos a partir de uma formação espírita? Né? A gente deve saber que a gente começou no reino mineral, né, onde nós adquirimos a atração, passamos pelo reino vegetal, adquirimos a sensação, no reino animal desenvolvemos o instinto, né, e no reino hominal nós começamos a ter livre-arbítrio, não é, o pensamento contínuo e a razão, né, a capacidade de raciocinar. Né? E ao longo, então, de toda essa caminhada, nós temos uma série de qualidades, conquistas, né, potenciais que eles devem ser conhecidos e despertados. Né? Mas, por outro lado, a gente também tem características psicológicas que a gente não aceita, né, ou que são, vamos dizer, negativas, e a gente acaba ou por esconder ou por negar, né, que nós temos essas características, né, que é justamente aí que a gente tem que trabalhar, né, é nas características que revelam as nossas más tendências, né. Então, como que a gente poderia trabalhar essas questões, né? E desculpa se eu estou entrando aqui em questões de psicologia, tá, Carolzinha? Mas tu pode me interromper a hora que quiser, tá bom? Então, uma questão, né, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se colocar na frente de um espelho, né? Ou seja, a gente tem que nos enxergar de fora, não é? Justamente com o objetivo de procurar esses defeitos, né? Aqui eu fui um pouco infeliz na figura, que tá difícil achar defeito num bebezinho, né? Mas é mais ou menos assim que a gente se enxerga também, não é? Sem pontos negativos, né? Então, se a gente chega num ponto assim, por exemplo, de inveja, eu tenho uma característica de inveja na minha personalidade. Daí eu acabo pensando assim, não, é o outro, na verdade, que não tem merecimento, né? E não sou eu que estou tendo inveja do que ele tem, é ele que não merece ter o que ele tem, não é? Se eu tenho ciúmes, né? Se eu tenho aquele ciúmes possessivo, né? Eu digo, não, isso não é uma característica ruim, é um excesso de zelo, é um excesso de amor que eu tenho, né? Mas, por exemplo, se eu caio numa característica de avareza, né? Uma pessoa avara, pensa assim, não, eu não tenho avareza, eu sou uma pessoa econômica, eu sou previdente, né? Eu estou pensando no futuro, eu economizo para caso um dia falte, né? Ou, por exemplo, se eu chego numa característica de orgulho, né? Uma pessoa muito orgulhosa, eu penso, não, isso não é um defeito, né? O que eu tenho, na verdade, é dignidade, eu sou uma pessoa digna. Então, é muito difícil
a gente olhar para as nossas características, né, e reconhecer elas como umas tendências, né? A gente sabe muito bem disfarçar elas, né, mudar a interpretação, de modo que aquilo que é uma característica muitas vezes negativa, eu eu passo ela, né, para um ponto que eu considero positivo, né? E aqui eu gostaria que a Carol me ajudasse um pouco. O que poderia comentar a respeito disso, Carol? Da parte do autoconhecimento, Marco, eu acho que né, quando fala assim da gente se olhar para dentro da gente, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, é uma questão bem complicada quando a gente é um momento de muita desistência dentro da terapia, né? Porque o primeiro momento é da gente ser escutado, da gente falar nossos problemas, mas quando a gente começa a ver que parte deles é consequente, a responsabilidade é nossa, né? Isso é onde tem maior dificuldade, assim, né? A gente poder olhar nesse espelho aí interno, né? E ver não só o que está aparecendo, mas realmente as nossas más tendências. E eu acredito que seja o momento da gente reconhecer isso e começar a melhorar, né? Eu acho que é ali que está o ponto chave, assim, da nossa evolução. Isso, assim, que Obrigado, Carol. Obrigado por compartilhar com a gente também. O Otávio gostaria de falar? Pode falar, Otávio. Marcos, a Carol falou uma coisa bem interessante, o que eu estava pensando enquanto tu expunha a matéria, né? Porque todas as nossas sensações, nossos problemas, advêm do espírito. Então, nós temos que buscar no interior, dentro de nós, né? Porque se nós formos tudo bem, se olhar no espelho e nos contemplar, nós estamos na parte externa, que é o envoltório do espírito, né? Então, nessa parte aí, eu estava pensando, a Carol falou, né? Só para expor a minha ideia também. Era isso. Perfeito, Otávio. Esse espelho, não é o espelho do espírito, né? É o espelho da nossa personalidade. É ali que a gente tem que olhar o reflexo, né? E enxergar o que nós somos realmente, né? Então, o primeiro passo, né, é saber ali o que eu comentei, né? É saber de onde que nós viemos, né? O porquê dessas más tendências que nós temos, não é? Saber que a nossa personalidade ela é composta de várias existências, onde nós acabamos desenvolvendo qualidades, né? E também imperfeições, né? Então, uma vez que a gente sabe isso, o segundo passo é a gente conseguir enxergar, né? Já é um esforço bem grande a gente conseguir aplicar uma autocrítica a nós mesmos, né? A gente se enxergar nesse espelho da personalidade e detectar o que podem ser más tendências, não é, que devam ser resolvidas, tá? Então, agora eu trago o que seria o terceiro passo, né? Então, se eu não sei se aquela minha característica ela é uma característica, essa característica que eu enxerguei no espelho, né? Se ela é positiva ou se ela é negativa, eu aplico aqui então a essas características, não é, a nossa regra áurea, né? Ou seja, se os outros agissem comigo da mesma forma que eu estou agindo, eu gostaria, não é? Se essa questão que eu trouxe da inveja, não é? Se eu penso assim, eu estou tendo inveja daquela pessoa porque ela, sei lá, comprou um carro novo ou teve
ou teve uma promoção no emprego, não é? E daí eu penso assim, puxa, mas se fosse eu, né, pelo meu trabalho que eu tivesse tido essa promoção, eu gostaria que o outro tivesse tendo inveja de mim, né? Então a gente começa a aplicar essa regra e aí a gente consegue detectar, né, se esse nosso reflexo, né, se essa nossa tendência, né, se ela é positiva ou negativa, se ela é boa ou se ela é ruim, né? Então a regra áurea aqui ela vale bastante, né? E o que eu gostaria de trabalhar agora para a gente finalizar é uma questão muito importante, né? Que ela tem que ser um mantra, né? Para todo espírita, né? É uma questão que tá gravada no... Esse aqui é o Oráculo de Delfos, né? É uma frase que ela é, vamos dizer, de Aristóteles, né? Pelo menos ela é dita de Aristóteles, que ela diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, né? Que justamente é uma questão assim das questões mais... Claro que tem muitas questões importantes no livro dos Espíritos, né? Mas essa aqui é uma questão importantíssima. Então, antes de eu entrar nela, a Rafa, eu acho que gostaria de comentar. Não tá aí a Rafa? Nós estamos ouvindo. A gente não está conseguindo te ouvir, Rafa. A Sheila está fazendo comentário também, Marco. Enquanto a Rafa se arruma, de repente a Sheila pode fazer um comentário dela. Tá bom, pode falar, Sheila. Pode ir tentando ajeitar o microfone daí, Rafa, para comentar. Tá bem. Boa noite, então, a todos. Eu, né, assim, mais para compor, assim, com o que a Carol estava, né, chamando a atenção do autoconhecimento e do quão difícil é, por exemplo, no processo terapêutico, né, de modo que é, talvez, o período de maior baixa, digamos assim, né, das pessoas que se dispõem a esse exercício de autoconhecimento. E eu lembrei que a gente está vivendo um momento tão oportuno, né, de fazer esse movimento, assim, de autoconhecimento, porque eu intuo, né, talvez eu não esteja certa disso, mas eu intuo que quando a gente tem um espelho próximo, né, fica mais visível, é o mais possível, inclusive, a gente analisar essa possibilidade. Como nós estamos vivendo um período agora que os nossos espelhos estão bem próximos, né, nossos filhos, nossos companheiros, companheiras, enfim, né, pais, a gente está tendo essa oportunidade de ouro, assim, de escutar o que os outros nos dizem, porque a gente também tem essa dificuldade, né, de muitas vezes olhar para o nosso interior a partir do que os outros estão chamando a atenção. Então, a gente passa, às vezes, uma encarnação inteira, assim, cheio de razões, cheio de certezas sobre as escolhas, sobre as atitudes que eu tomo, né? Enfim, verdades que eu acabo tendo, né, como únicas e que devem ser respeitadas. E acho que a gente está vivendo, assim, um momento tão oportuno para se fazer isso. E aí eu me recordo, né, não me lembro exatamente em que momento, né, mas Paulo de Tarso vai fazer uma manifestação, né, em diversos momentos, na verdade, não saberia agora dizer qual, mas ele fala muito da caridade para com os outros, né,
como também uma lei áurea. Então, o quanto, na verdade, a gente pode fazer esse exercício de caridade dentro do nosso ambiente doméstico. E essa caridade, ela pode ser no sentido de acolher aquilo que as pessoas estão notando sobre nós, né? Questionando sobre nós. Porque se a gente conseguir fazer esse movimento, a gente vai estar, de certa forma, né, entendendo que não é, o que vale não é o nosso brio, o nosso amor próprio, a nossa honra, e sim importa o bem maior, que é o nosso processo evolutivo na família que nós nos encontramos encarnados. Então, acho que essa questão é tão oportuna, né, que o Marco está trazendo todos esses elementos do homem de bem, mas, né, a partir do primeiro exercício, que é olhar para dentro de mim, é difícil sozinho isso. Então, é muito, muito importante também o processo de caridade dos nossos familiares para conosco, de às vezes assinalar, mostrar, né? E a gente também tem a caridade de escutar, de acolher aquilo que está sendo nos alcançado. Então, esse é um comentáriozinho bem breve aí que eu queria fazer. Sheila, a Rafa voltou agora, será que consegue falar? Sim, agora eu consigo, estou com um probleminha no computador. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, perfeitamente agora. Tá, eu queria dizer que aquela frase que tu citou como Aristóteles, muitas pessoas dizem que conhece a ti mesmo é do Aristóteles, mas na verdade quem falou, né, é o que é dito, é Sócrates. Ah, perfeito, obrigado. Inclusive, essa frase tem uma parte de um livro que eu li agora, que é de Miramês, né, que ele comenta as obras da doutrina espírita, e ele fala dessa questão, e ele diz que essa frase foi trazida, né, por várias pessoas já, mas que na verdade ela é de Jesus, né, que ela é uma inspiração a todos esses pensadores, não é? Que trouxeram ela porque ela é importantíssima mesmo, né? Faço a propaganda então do sábado, que a gente vai falar em revelação. Ah, sim, a Cris disse para já fazer uma propaganda para o sábado que vem, para o estudo do sábado, às 9 horas, que ela vai comentar a respeito das revelações, né? Então, todos convidados, né? Pode comentar, Luci. Eu tenho esse livro aqui, Luz Imperecível, acho que muitos de vocês têm. No primeiro capítulo aqui fala Clamores da Consciência. Por isso eu lembrei aqui, olhando o livro, que o Marco falou ali da questão, essa última questão, autocrítica e consciência. Então aqui, lá em Mateus 3:1, fala assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aqui ele explica, né, naqueles dias apareceu João Batista, quer dizer, no momento favorável, né, que era da missão dele, para executar a programação que ele tinha feito com Jesus. Jesus disse, tu vai primeiro, depois eu vou. Então, o João Batista foi o precursor, aquele que veio avisar a todos que chegaria o Mestre, chegaria Jesus. Então, clamor da consciência. Então, naqueles dias, na época certa, apareceu João Batista. Então, aqui, apareceu para quê? Para o cumprimento da missão dele. E aqui também fala que aqueles dias, né, elege os verdadeiros, a luta íntima. Ele foi o precursor para que a gente começasse a nossa luta íntima, a nossa consciência, né? Então surge como um exemplo vivo, né? Esforço pessoal que ele teve em toda aquela que antecedia a vinda de Jesus. Então, pregando no deserto, diz assim, ó, veio despertar todos os corações, né? Que são os nossos corações, né? Num clima de
e aridez. Então, ele veio na época certa, no momento certo, apareceu para cumprir sua missão, para nos mostrar, para nos falar que viria Jesus, né? E falava o nosso coração para transformar, né, nosso coração em terra fértil. Então, então já a sua pregação já assim seria cumprida. Então, quando ele reconheceu o mestre que batizou, porque Jesus não veio contra a lei nenhuma, ele cumpriu o ritual do batismo, né? Então ele cumpriu a sua missão. Então, João Batista, né, cumpriu a sua missão, o clamor da sua consciência. Então ele era um homem que estava tranquilo com a sua consciência. É isso, Marco. Obrigado, Lucy. E mais uma vez, né, essas coincidências, né, que acontecem, foi justamente sobre João Batista que a gente leu ontem no nosso Evangelho do Lar, né, justamente falando do ministério do precursor, que ele pregava, né, com a roupa de couro de camelo e o cinto, e se alimentava de gafanhotos e mel, né, então foi justamente sobre ele que a gente leu ontem. Umas coincidências que acontecem, né? Para a gente finalizar aqui, pessoal, então essa questão aqui, quem ainda não leu, né, ela é importantíssima, ela tem que ser um mantra de todo espírita, né, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que é uma questão respondida por Santo Agostinho, né, que se pergunta para ele qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, né? Que é justamente o que a gente está trabalhando nessa questão, né? Então ele diz, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? Que é justamente aqui a questão do sábio da antiguidade, não é? Mas, claro, Kardec não se conforma com respostas breves, né? Então, ele diz o seguinte, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, ele comentou o que a gente estava falando aqui, não é? E aí, Santo Agostinho, ele passa aquela receitinha de bolo, né? Que é, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Tá? E ele continua, ela é uma resposta bem completa, mas ele fala o seguinte, né? Se uma pessoa que trabalha no comércio, não é? No final do dia, ela não repassa todas as contas, né, do que ela fez, e assim ele vai dando exemplos, né, que quanto a gente dedica de tempo para para repassar, né, o que é a respeito da nossa profissão e tudo assim. Então isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer, né, é chegar no final do dia, repassar todos os atos, né, o que a gente fez durante o dia, as pessoas que a gente conversou, não é? Se indagar se a maneira que eu agi, né, com os outros, eu gostaria que eles tivessem agido comigo assim também, não é? Ninguém tem motivo de se queixar de mim, né? Então eu finalizo aqui, né? E digo que essa questão ela é importantíssima, né, para esse autoconhecimento, tá, pessoal? Então é uma prática aí infalível, né? Chegar no final do dia e se perguntar, né, tudo que a gente fez, tudo que a gente agiu, né, com as pessoas durante o dia, se
se foi de uma maneira que a gente quisesse que tivesse agido conosco também, né? Tá? Então, devolvo a palavra agora aí para o chefe e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado pelo chefe, Marco Antônio. Muito bom, cara. Na verdade, o estudo que eu preparei, ele é continuação desse, Marco. Na verdade, eu vou reafirmar tudo que tu falou. Nós não combinamos um estudo, nem vi o material do outro. Coincidência, e é incrível. Isso. Eu só queria finalizar essa parte aí dizendo que tu encerrou agora a personalidade dentro da filosofia, né? E na próxima segunda, nós vamos começar a iluminação, né? Vamos falar de necessidade, tá? Só para situar o pessoal aí no estudo, que vai ser a questão 218, né? Quem quiser dar uma olhadinha antes, serão questões bem interessantes, assim, e cotidianas. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agora compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a fazer aqui o nosso estudo de hoje. Deixa eu só parar a gravação aqui, Anderson.